Bem-vindo ao canal. Parece um filme. Inscreva-se. A televisão ao vivo é um território perigoso e imprevisível, sem a possibilidade de editar ou cortar momentos desconfortáveis, confusos ou embaraçosos. Erros acontecem diante de milhões de espectadores. Ao longo dos anos, isso levou a momentos chocantes e até aterrorizantes que ficaram gravados na memória coletiva. Hoje, exploramos os 20 incidentes mais aterrorizantes já transmitidos ao vivo na TV. Prepare-se para reviver eventos que pararam o mundo e deixaram uma marca na história da mídia. Número 20. A mala misteriosa que muda de cor. Em um incidente desconcertante ocorrido no Reino Unido, um político foi flagrado saindo de uma entrevista carregando uma mala vermelha brilhante. Contudo, enquanto ele passava por um carro estacionado, algo inexplicável aconteceu. A mala mudou de cor, ficando verde. Esse evento estranho deixou os espectadores perplexos, especialmente porque a mala já havia sido vista mudando de verde para vermelho em outra filmagem. Embora muitos se encantem com explicações fantásticas, como tecnologia avançada ou teorias conspiratórias, é importante considerar que pode se tratar de uma falha técnica em câmeras ou reflexos de luz. No entanto, a peculiaridade do caso continua a alimentar debates acalorados entre os espectadores. Número 19. Acidente de helicóptero no Brooklyn. Durante uma cobertura rotineira no Brooklyn, um helicóptero da ABC enfrentou um momento de pânico ao girar incontrolavelmente. O piloto lutou para estabilizar a aeronave, mas ela caiu no telhado de um prédio. Incrivelmente, todos a bordo sobreviveram sem ferimentos graves. Esse evento, capturado ao vivo, destacou a coragem dos envolvidos e a imprevisibilidade das transmissões ao vivo. Um lembrete da importância do treinamento e da habilidade em momentos de crise. Número 18. Imagens intrigantes de OVNIs. A tecnologia moderna tem permitido capturar fenômenos antes raros, como avistamentos de OVNIs. Um caso marcante aconteceu no Peru, em fevereiro de 2020, durante um evento ao vivo na Praia Iaiá, transmitido pela Capital TV. Com cerca de 200 participantes presentes, os telespectadores notaram uma luz estranha pairando no céu. Parecia algo saído de um filme de ficção científica, e a interação da luz com canetas laser apontadas por espectadores aumentou ainda mais o mistério. Apesar de céticos tentarem desmentir, muitos ainda acreditam que testemunharam um objeto voador não identificado. O evento permanece envolto em mistério e alimenta debates até hoje. Número 17. Fantasmas misteriosos na Casa Branca. Durante uma coletiva de imprensa sobre a Síria, algo estranho chamou a atenção mundial. Uma figura incomum apareceu no vidro atrás do então presidente Obama. Envolta em trajes escuros e com um rosto de forma vagamente humana, a figura gerou especulações de que a Casa Branca poderia ser assombrada. Enquanto alguns alegavam ser apenas reflexos externos, análises aprofundadas e imagens ampliadas indicaram algo mais incomum. O rosto parecia surgir de dentro do vidro, diferindo de reflexos tradicionais, levantando a intrigante pergunta: seria realmente um fantasma? Relatos de atividades paranormais na Casa Branca não são novidade. Em 2009, Michelle Obama mencionou ruídos estranhos, brincando sobre possíveis assombrações. Histórias envolvendo encontros espectrais com o presidente Harry Truman e o primeiro-ministro Winston Churchill apenas reforçam a aura de mistério em torno da residência presidencial. Mesmo sem confirmação, a ideia de presenças sobrenaturais na Casa Branca continua a fascinar e alimentar teorias intrigantes. Número 16. A reação inesperada do galo. No fascinante mundo dos animais, uma história incomum ganhou destaque na Austrália, envolvendo um repórter e um enorme galo destinado a uma exposição de pássaros. Inicialmente, o repórter parecia tranquilo segurando o galo, que estava calmo e relaxado. No entanto, de repente, o comportamento do galo mudou drasticamente. O animal ficou agitado, bateu as asas furiosamente e criou uma cena caótica. A reação do repórter foi nada menos que cinematográfica, lembrando um clássico filme de Alfred Hitchcock.
Ele soltou um grito alto e, em pânico, deixou o galo cair, correndo pelo corredor enquanto continuava gritando. O episódio, transmitido ao vivo, foi capturado pelas câmeras, transformando-se rapidamente em um vídeo viral. O repórter provavelmente enfrentou brincadeiras de colegas e amigos após o incidente, enquanto o galo foi recuperado com segurança por seu treinador. Apesar da causa da agitação do galo permanecer um mistério, o momento serve como um lembrete cômico de como situações inesperadas podem se transformar em episódios memoráveis. Número 15. A misteriosa defesa de pênalti. Durante a Copa das Nações Africanas de 2022, um momento intrigante ocorreu durante o jogo entre Costa do Marfim e Egito. O jogador Eric Bailly perdeu um pênalti, mas imagens do lance revelaram algo peculiar. Na gravação, parece que a trajetória da bola foi interrompida por uma presença misteriosa. Alguns espectadores especularam que uma figura fantasmagórica teria desviado o chute. No instante em que a bola se aproximava do gol, uma sombra enigmática parecia surgir, obstruindo sua passagem. Esse evento incomum gerou teorias de interferência sobrenatural. No entanto, uma análise mais prática sugere que poderia ter sido uma ilusão de ótica ou um efeito causado por ângulos de câmera sobrepostos. Se um fenômeno paranormal realmente tivesse influenciado o jogo, é provável que houvesse maior repercussão e debate. A ausência de discussões substanciais sobre o Phantom Save aponta para explicações técnicas, como a edição de vídeo ou reflexos de luz. Embora a ideia de uma intervenção sobrenatural torne a história mais intrigante, é importante analisar o evento com ceticismo. A verdadeira explicação pode estar longe do paranormal e mais próxima das complexidades técnicas das gravações. Número 14. Os amaldiçoados. A boneca. Em diferentes profissões, desafios inesperados podem surgir, e foi exatamente isso que aconteceu com duas apresentadoras de televisão ao lidarem com um homem que afirmava que sua boneca era assombrada. Durante o segmento, o dono declarou que a boneca precisava ser contida para evitar causar danos, pois estaria conectada a espíritos do passado. A tensão aumentou quando foi relatado que a boneca havia começado a chorar ao vivo. As reações das apresentadoras foram contrastantes. Uma tratou o evento com ceticismo e ridículo, enquanto a outra ficou visivelmente desconfortável. Embora o episódio tenha dividido opiniões, histórias de bonecas apresentando comportamento incomum são abundantes e inspiraram diversos filmes de terror. Esse caso levanta perguntas intrigantes sobre objetos ligados a supostos fenômenos sobrenaturais. Resta torcer para que essa boneca não busque vingança pelo tratamento recebido, alimentando ainda mais o fascínio e o medo por itens associados a lendas assustadoras. Número 13. As transmissões de emergência de alerta zumbi. Normalmente usadas para avisos de clima severo ou outros perigos, as transmissões de emergência surpreenderam os espectadores de Montana com uma mensagem bizarra. A transmissão alegava que os mortos estavam se levantando de seus túmulos e atacando os vivos, gerando pânico e uma enxurrada de ligações para o 911. A emissora de TV posteriormente esclareceu que o incidente foi resultado de um hack no sistema e que o aviso era falso. No entanto, algumas pessoas permaneceram céticas, questionando se havia algo mais por trás do evento. Esse ceticismo aumentou quando o documento Complan 8888 foi revelado anos depois. Criado pelo Departamento de Defesa dos Sequoia, ele delineava planos para lidar com um apocalipse zumbi, embora fosse apresentado como um exercício hipotético. Independentemente da veracidade do alerta, a transmissão destaca como eventos inesperados podem criar pânico e alimentar teorias conspiratórias, especialmente no contexto da televisão ao vivo. Número 12. A interrupção inesperada. No mundo imprevisível das reportagens ao vivo, há momentos em que indivíduos expressam comportamentos surpreendentes. Durante uma cobertura do furacão Ida no Mississippi pela MSNBC, o repórter Shaquille Brewster passou por uma interrupção inesperada.
Enquanto relatava as consequências da tempestade, um motorista de caminhão se aproximou dele e de sua equipe, explodindo em uma fúria inexplicável. O motivo por trás da raiva permaneceu desconhecido, acrescentando um elemento inquietante à situação. Com notável profissionalismo, Brewster manteve a calma e conduziu a cobertura com eficiência. Contudo, o confronto o obrigou a encurtar sua transmissão, deixando o âncora no estúdio visivelmente surpreso e preocupado. Felizmente, ninguém ficou ferido, e Brewster mais tarde tranquilizou os espectadores sobre sua segurança. Esse episódio destaca as realidades desafiadoras que os jornalistas podem enfrentar em transmissões ao vivo, onde a imprevisibilidade é uma constante. Número 11. A morte de Michael Jackson. A morte de Michael Jackson gerou várias teorias, incluindo a de que ele teria simulado sua própria morte. Essa teoria ganhou força em 2018, quando a personagem Teddy Perkins, de Atlanta, interpretada por Donald Glover, foi comparada ao cantor. O mistério aumentou quando Steven Glover, irmão de Donald, interpretou Perkins no Emmy, enquanto o diretor Hiro Murai permaneceu anônimo, levando a especulações de que Perkins poderia ser Jackson disfarçado. Uma frase de Perkins, "estar morto, mas ainda vivo", foi vista como uma possível mensagem de Jackson, alimentando o debate sobre o legado do cantor. Número 10. A reação inesperada de Pink. Você já tentou fazer algo bom, mas acabou se decepcionando? Isso aconteceu quando um oficial de controle de animais tentou realocar um gato chamado Pink para um novo lar. Nos anos 90, era comum que esse tipo de ação fosse associado a produções cinematográficas que ajudavam animais a encontrarem novos donos. E Pink era uma estrela desse processo. O oficial estava segurando o gato e falando sobre como ele era carinhoso. Porém, de repente, as coisas tomaram um rumo inesperado. Pink ficou agressivo, tentando escapar e contradizendo o que o oficial havia dito. A situação piorou quando Pink subiu na perna do oficial e o mordeu na virilha, causando dor significativa. O oficial estava usando jeans, mas isso não ajudou a proteger da mordida, intensificando a dor. O incidente foi gravado e rapidamente se tornou viral, aparecendo em programas como Vídeos Caseiros Mais Engraçados e outros vídeos na internet. Não se sabe o que aconteceu com Pink depois desse episódio, deixando seu destino final um mistério. Número 9. O Papa Desaparecido. Em abril de 2020, uma transmissão ao vivo do Papa terminou de uma forma inusitada. Após seu discurso, ele simplesmente parecia desaparecer diante das câmeras, sumindo sem deixar vestígios. Esse momento gerou uma onda de especulações e teorias, com algumas sugerindo que a filmagem poderia ter sido alterada, embora a transmissão ao vivo levantasse dúvidas sobre essa hipótese. Uma das teorias mais discutidas foi a de que o Papa poderia ter sido um holograma, e que sua presença física não estava ali. O Vaticano retirou todas as cópias do vídeo, exceto uma versão oficial, o que só aumentou o mistério. Algumas pessoas acreditaram que o Papa poderia estar doente, enquanto outras sugeriram que o desaparecimento fosse parte de um protocolo de segurança. Teorias mais místicas até chegaram a considerar que o evento poderia ser um milagre divino, representando uma conexão espiritual mais profunda. O mistério em torno do ocorrido continua a fascinar aqueles que acompanharam o episódio. Número 8. A figura misteriosa. Durante a cobertura do tsunami de 2011 no Japão, espectadores atentos notaram algo peculiar na filmagem. Uma figura parecia surgir e desaparecer no fundo, como se estivesse piscando dentro e fora da imagem. Muitos atribuíram o fenômeno à má qualidade do vídeo ou a falhas técnicas. No entanto, os entusiastas do paranormal tinham outra teoria. Eles sugeriram que a figura poderia ser o lendário Homem-Mariposa, uma criatura mítica relatada pela primeira vez na Virgínia Ocidental em 1966. Avistamentos dessa figura aumentaram antes do colapso da Ponte de Prata, em 1967, levando alguns a acreditar que o Homem-Mariposa
era um presságio de tragédias iminentes. Com base nesse histórico, alguns questionaram se a figura misteriosa na filmagem do tsunami poderia ser o mesmo ser. Embora as evidências permaneçam inconclusivas, a lenda do Homem-Mariposa continua a intrigar aqueles fascinados por mistérios e fenômenos inexplicáveis, adicionando mais um capítulo à sua mística. Número 7. Quase atingido por um raio. Reportagens em condições climáticas extremas podem ser extremamente perigosas, e os repórteres frequentemente arriscam suas vidas para trazer informações em tempo real. Matt Redwald, um jornalista da Fox, viveu isso na pele enquanto cobria raios e enchentes em sua região. Durante sua transmissão ao vivo, ele enfrentava uma enchente repentina que havia deixado vários carros encalhados. No auge da situação, um raio massivo caiu a apenas cerca de 6 metros de distância dele. A filmagem capturou o momento exato, com um flash cegante e um estrondo ensurdecedor, mostrando o quão próximo Matt esteve de um desastre. Esse episódio reforça o quão imprevisíveis e perigosos os raios podem ser. Estar tão perto de um impacto poderia ter consequências fatais, destacando os riscos reais enfrentados por jornalistas em campo e a força indomável da natureza. Número 6. Um momento de arrepiar os cabelos. Ser repórter em transmissões ao vivo pode envolver riscos inesperados. Um episódio marcante ocorreu na Rússia, com uma jornalista da SBS-TV que enfrentou um perigo real enquanto cobria o centenário da aviação de helicópteros. Durante a transmissão, quando helicópteros começaram a decolar, um piloto voou perigosamente perto da repórter. A força do rotor foi tão intensa que bagunçou seu cabelo e gerou uma forte rajada de vento. A proximidade alarmante poderia ter resultado em consequências graves, como ferimentos sérios ou até uma colisão fatal. Mesmo assim, a repórter seguiu com seu relato, aparentemente alheia ao risco iminente. O ruído dos helicópteros tornou suas palavras inaudíveis, mas ela manteve a calma e continuou trabalhando. Esse episódio ilustra a dedicação ao jornalismo, mas também destaca os perigos que esses profissionais enfrentam em campo. Número 5. O mistério do aeroporto desaparecido. Em 2016, durante uma transmissão ao vivo de um programa de TV dinamarquês, algo incomum ocorreu em um aeroporto. Enquanto um homem era entrevistado para o programa Sports Center, o verdadeiro destaque aconteceu no fundo da cena. Uma mulher loira apareceu brevemente na câmera, mas desapareceu quase instantaneamente. A filmagem, ao ser carregada online, rapidamente viralizou, acumulando milhões de visualizações e levantando diversas teorias. Alguns acreditam que o evento foi uma falha na Matrix, enquanto outros sugeriram uma explicação mais simples. Ela teria saído de cena no exato momento em que outra pessoa passou com um carrinho, criando a ilusão do desaparecimento. No entanto, o tempo e a precisão do ocorrido dificultam essa teoria. Além disso, a mulher parecia estar em um nível mais alto em relação aos outros na cena, o que só aumentou o mistério. Sua identidade e paradeiro permanecem desconhecidos, tornando o incidente um enigma sem solução e alimentando a curiosidade de quem assistiu. Número 4. Encontro com um leão. Relatar histórias envolvendo animais pode ser emocionante, mas também perigosamente imprevisível. Isso ficou evidente quando Charlie Starmer Smith, repórter do Telegraph, viajou para a África do Sul para cobrir um segmento sobre leões. Confiando nas garantias de segurança, ele entrou em uma jaula com um leão e seu tratador. O que começou como uma filmagem de rotina rapidamente se transformou em um caos quando o comportamento do leão se tornou agressivo. Em questão de momentos, o animal atacou o repórter e depois voltou-se contra o tratador. Embora o tratador tenha conseguido controlar o leão, Charlie sofreu ferimentos significativos, incluindo arranhões e mordidas. Este incidente ressaltou os perigos de trabalhar com animais selvagens, mesmo quando treinados. Apesar do treinamento, esses animais mantêm seus instintos naturais e podem reagir de forma inesperada. A situação serviu como um alerta sobre os riscos de lidar com criaturas selvagens, lembrando que, em um instante,
elas podem reverter para seus comportamentos naturais e imprevisíveis. Número 3. Alegações alienígenas com o presidente. Teorias da conspiração sobre possíveis ligações entre líderes mundiais e extraterrestres sempre fascinaram o público. Um exemplo notório ocorreu em 2012, durante uma transmissão ao vivo de um discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Os espectadores atentos notaram a presença de um agente do serviço secreto com uma aparência peculiar. A forma incomum de sua cabeça e pescoço levou alguns a especular que ele poderia ser um alienígena disfarçado. Entre os entusiastas de OVNIs, surgiu a teoria de que este agente alienígena poderia estar telepaticamente influenciando Obama ou até protegendo-o em segredo. No entanto, especialistas sugerem uma explicação mais plausível. As condições de iluminação durante o evento poderiam ter criado sombras e reflexos que distorceram a aparência do agente na câmera. Esse caso ecoa outras alegações de encontros alienígenas em eventos históricos, como os pousos da Apollo na Lua. Tais teorias são frequentemente alimentadas por imagens ambíguas e pelo fascínio público com o desconhecido. Em eventos de grande visibilidade, o uso de tecnologias avançadas, câmeras com ângulos complexos e luzes intensas pode criar efeitos visuais incomuns. Essas situações, aliadas ao intenso escrutínio sobre figuras públicas, tendem a gerar rumores e interpretações errôneas. Embora teorias como essa continuem a capturar a imaginação coletiva, a ausência de evidências concretas reforça a ideia de que os fenômenos podem ser meramente o resultado de efeitos visuais e interpretações equivocadas. Número 2. O misterioso orbe de luz. Durante uma transmissão ao vivo na Rússia, um evento enigmático surpreendeu espectadores e equipe de reportagem. Enquanto um repórter fazia sua cobertura de rotina, uma luz intensa e brilhante surgiu repentinamente no céu, flutuando de maneira graciosa e iluminando toda a área ao redor. O fenômeno, capturado em tempo real, gerou reações de espanto tanto do repórter quanto do cinegrafista, dificultando qualquer sugestão de manipulação. A natureza ao vivo da transmissão e a ausência de edição digital fortaleceram a autenticidade do evento. Nas redes sociais russas, teorias se espalharam rapidamente. Algumas pessoas acreditavam que o orbe era um ser celestial, enquanto outras o consideravam uma evidência de vida alienígena. Apesar das diversas especulações, a verdadeira origem da luz permanece desconhecida. Especialistas levantaram a hipótese de que poderia se tratar de um fenômeno atmosférico raro, mas até hoje, nenhuma explicação definitiva foi apresentada. Número 1. O estranho vidro em movimento. Em uma transmissão ao vivo em Honduras, um evento incomum chamou a atenção de todos. Durante o noticiário, um copo na mesa deslizou visivelmente sozinho, deixando os apresentadores perplexos. Carlos Zena, um dos anfitriões, relatou ter sentido algo estranho antes do ocorrido e afirmou que tentou mover o copo manualmente sem sucesso, descartando qualquer manipulação humana. O movimento inesperado gerou especulações sobre possíveis causas sobrenaturais, especialmente porque não havia explicações técnicas claras. A cena rapidamente viralizou, alimentando debates entre céticos e entusiastas do paranormal. Até hoje, o mistério do vidro em movimento permanece sem solução, intrigando quem presenciou ou assistiu ao evento. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, se inscreva. Valeu!